Bom dia, galerinha. E aí, como vocês estão? Eu inicio agora com vocês o capítulo número 6. Essa vai ser a nossa primeira aula, né? Nós vamos trabalhar, então, com o nosso material, com as páginas 18, 19 e 20, e também lá no final do nosso capítulo 6, com a página número 27. O nosso livro de atividades, nós vamos trabalhar com algumas questões lá da página 9 e 10, tá bom? Meninos, olha só, eu já inicio com vocês aqui falando um pouquinho das cores, que eu sei que vocês já conhecem. E olha só, vocês podem repetir comigo aqui um pouquinho das cores primárias e secundárias, né? Repitam lá comigo: yellow, red, são as duas cores primárias, né? E aí eu vou ter uma cor secundária, que é quando eu junto o yellow e o red, que vai ser o orange. Então, repete lá: yellow, red, orange. Muito bem, isso aí, olha só. Seguindo, então, eu vou ter red de novo, como uma cor primária, e vou ter blue, como uma outra cor primária. Quando eu junto red e blue, eu vou ter violet. Então, repete lá comigo: violet, que é o lilás que a gente conhece, né? Continuando, então, lá nas cores primárias eu tenho blue e yellow, que quando eu junto eu vou ter o green, certo? Então, yellow, red e blue são cores primárias. Orange, violet e green são cores secundárias. Então, cores primárias são aquelas cores básicas. E as secundárias, elas surgem a partir de misturas. Mas, meninos, quando nós falamos sobre cores, nós também temos as warm colors e temos as cool colors. As cores warm são aquelas cores mais quentes, mais calorosas. E aí vocês podem me dizer que cores são? Então digam lá, ó. Red, muito bem. Yellow, orange. E aqui quando eu tenho cores cool, que são cores frias, eu vou ter blue, green e purple. São cores mais calmas, né? Então, essa é a diferença das cores warm, que são as mais calorosas, e as cool, que são as mais calmas, mais tranquilas, certo? Então, aqui é um pouquinho das cores para vocês lembrarem aí um pouquinho. Lá no nosso material, na página 18, na seção Organize Your Ideas, nós vamos ter a atividade número 1, que pede para vocês observarem a pintura à direita e responder algumas perguntinhas. Então, eu tenho a perguntinha da letra A, que diz o seguinte: que cores você consegue identificar nesta pintura? Tudo bem? E a perguntinha B vai dizer o seguinte: quais formatos você consegue identificar na pintura aí ao lado? Tudo bem? Meninos, olha só, em relação aos formatos, é interessante vocês darem uma pesquisada na internet em relação a esses nomes. Ou, se vocês não quiserem pesquisar, fiquem aí que a gente vai já ver um pouquinho sobre as formas, tudo bem? Olha só, bora falar um pouquinho sobre materials. Quando a gente fala de materials, eu vou ter ashes. Ashes é o resultado da queimada. Quando a madeira queima, né, vai ficar aquele pozinho branco. E isso a gente vai chamar de ash, ok? Ou, nesse caso, no plural, né, ashes, são as cinzas. E aí, olha só, falando um pouquinho sobre outro material também de arte, nós vamos ter as canvas. Canvas são essas aqui, ó, que a gente usa para fazer as pinturas, né? Tem as menorzinhas, que são 10 por 10, tem umas imensas, grandes. Nós temos também red clay. Red clay é a argila da cor red, tá bom? Clay é a argila. Nós vamos ter também brushes. Repitam lá, brushes, que são os pincéis. E nós vamos ter também, para fazer pinturas, alguns natural pigments, que são algumas pigmentações naturais. Então, repitam lá comigo: ashes, canvas, red clay, brushes, natural.
Então, meninos, dando prosseguimento, ainda com os materials, nós vamos ter o oil paints, que são essas tintas óleo, né, que nós usamos para pintar aí algumas telas, né, que é diferente de watercolors, que é como se fosse aquela tinta guache que a gente tem, né? A oil paints é a base de óleo, é uma tinta óleo. Watercolors são aquelas tintas que são a base de água, tudo bem? Então são dois materiais diferentes que nós usamos para fazer pinturas. E aí eu tenho também o chalk, que é o giz. Temos os pencils, né? Os colored pencils. E temos as pens, certo? Então repitam lá comigo, ó. Oil pens, oil pens, watercolors, watercolors, chalk, chalk, pencil, pencil, pens, pens. Então aqui são alguns materiais que nós temos também para usar aí com algumas aulas de arte, né? Em relação aos nossos trabalhos aí com arte. Ainda sobre os materials, nós podemos utilizar também video, né? Repitam lá, video. Isso aí, video também é um tipo de material, né? Relacionado com arte aí que nós podemos ter. Assim como photographs, photographs. E esse meu T vira um R, aí fica photographs. Muito bem. Eu vou ter também paper, né, que é o papel, metal, metal e recycled materials, recycled materials, né? Aí nós vamos ter bottles, glass bottles, né, ou bottles of glass, bottles of plastic or plastic bottles, cans, papers, né? Todos eles são recycled materials. Tudo bem? Então, video, photographs, paper, metal, recycled materials. Ok? Então, aí são alguns materiais que nós temos. Meninas, lá na página 19, na seção Check It Out, nós vamos ter a atividade 1, que diz para a gente, então, o seguinte. Leia sobre os materiais utilizados pelos artistas e nomeie as imagens com as palavras negritadas. Então, meninos, aí eu tenho as palavras negritadas, que é justamente desses materiais que nós acabamos de ver. Qualquer dúvida que vocês tenham, voltem um pouco o vídeo e aí isso vai ajudar vocês nessa resolução, tá bom? E aí agora nós vamos entrar um pouquinho em shapes. Hoje nós vamos trabalhar com muitos vocabulários. Vocês viram que foi colors, agora nós passamos por materials e chegamos agora em shapes. Em shapes, que são formas ou formatos, nós vamos ter o triangle. Triangle, que é o triângulo. Triangle. Nós vamos ter também o circle, que é o círculo, o circle. Assim também nós vamos ter o square, square, ok? Square, que é o quadrado. E vamos ter o rectangle, rectangle. O rectangle vocês já conhecem também, que é o retângulo. E aí, além dessas 4 shapes, né, dessas 4 formas, nós vamos ter algumas organic shapes, que são aquelas formas orgânicas, ou seja, aquilo que não vai seguir o formato de triangle, circle, square ou rectangle, né? Vão seguir formas de flores, de pé, de árvores, mas também não deixam de ser shapes. Só que elas são organics, tá bom? Então aí tem algumas shapes pra gente. Lá na página 20, nós vamos ter justamente uma questão em Check It Out para falar sobre shapes, que é a atividade 2. E aí ela diz o seguinte: leia as informações abaixo e classifique as formas em geométrica e orgânica. Então lembrem que nós vamos ter as formas geométricas, são essas, vamos ter a orgânica.
Então, meninos, lembrem-se disso, né? Triangle, circle, square, rectangle, eles são geometric shapes. E aqui eu vou ter essas que são organic shapes. Tudo bem? Então, essa é a atividade que nós temos lá na página 20, a atividade número 2. Beleza! E aí, meninos, olha só. Eu passei rapidinho, mas aí nós vemos aqui, ó, lá no final do capítulo 6, na página número 27, nós vamos ter 3 atividades para gente, para fechar um pouquinho o que nós vimos hoje, né? Que foram cores, formas e materiais. Então, sobre as cores, na página 27, no Challenge Yourself, nós vamos ter nomeie as cores que estão na imagem à esquerda, tá bom? Então, bem aí no canto da página, vocês têm uma imagem e aí vocês vão só botar o nome de cada cor que vocês conseguem observar nessa imagem aí. Na atividade número 2, vocês vão organizar os materiais abaixo de acordo com a tabela. Então, deem uma olhada nessa tabela e vocês vão pegar esses materiais e organizar, tudo bem? Lá na página 3, na atividade 3, desculpa, nós vamos ter o seguinte enunciado. Quais formatos você consegue identificar na imagem? E aí ele diz o seguinte, dê o nome das formas e logo em seguida classifique essas formas em geométricas ou orgânicas, tudo bem? Então são 3 atividades lá na página número 27 para a gente fechar o nosso material aí com essa nossa aula de hoje, que foi cor, color, material, material e formato ou forma, shape, tudo bem? Só que aí eu também queria muito que vocês fossem lá no workbook, que é o livro de atividades, nas páginas número 9 e 10, tá bom? Eu sei que parece muita coisa, mas não é não. Olha só, lá na página número 9, vocês vão ter a atividade número 1, que ele diz o seguinte, encontre 6 cores nesse caça-palavras que tem aí. E depois classifique essas cores que vocês encontraram em 2 grandes grupos, que é o grupo de cores quentes e o grupo de cores frias, tá bom? Lá na página 10, nós vamos ter 3 atividades. A atividade número 2 pede para nós relacionarmos aí essas palavras com as definições que estão aí. A atividade 3 vai dizer para nós relacionarmos as formas geométricas com os seus nomes. E a atividade 4 pede para nós completarmos as palavras com as vogais que faltam. Tudo bem? Então, são atividades de revisão para nós treinarmos, né, o que nós vimos hoje nessa nossa aula. Tudo bem, meninos? Então, é isso. Vejo vocês na nossa aula sexta-feira. E, se possível, por favor, me enviem as atividades ainda hoje, aqueles que forem terminando. Tudo bem? Mas se não terminar hoje, não tem problema. Temos até sexta-feira para finalizar aí essa atividade. Tudo bem? Então é isso. Bye, bye.